Salve rapaziadinha, como vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem. E estamos começando mais um vídeo aqui no canal Nerd Orbit. E eu já vou logo adiantando que aqui a única regra é rabiscar muito. Então já capricha o dedo nesse like e se ainda não é um inscrito, já se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E hoje a gente vai desenhar o Grande Bills, o deus da destruição, que fez a sua primeira aparição no universo de Dragon Ball no filme Dragon Ball Z, A Batalha dos Deuses, que é um filme que particularmente eu gostei muito. Então fica a recomendação aí pra galera que ainda não assistiu. E sem mais enrolação, puxa a vinheta. E já vamos começar o nosso desenho com o nosso bom e velho amigo círculo. E também fazendo a divisão central, já que o nosso desenho vai precisar ser simétrico, porque o rosto do Bills vai estar de frente. A linha que vai definir a altura dos olhos e também a linha que vai definir a boca. E já vamos definir onde vai se encontrar os olhos do poderosíssimo Bills. A pupila também, talvez ela um pouco mais para cima para dar uma impressão que ele esteja um pouco bravo. Umas marquinhas de expressão, fazer o nariz também aqui. E a boca dele. Uma coisa que eu achei bem interessante no rosto do Bills é que no desenho acaba lembrando um pouco uma caveira, sei lá. Eu tô percebendo isso agora. Não me julguem porque eu também nunca desenhei ele, eu tô aprendendo aqui junto com vocês. E eu já não gostei muito desse esboço, então tô começando de novo. E continua na mesma ideia, ele é de frente, com a cara mais ou menos de bravo. Eu não sei se tem como alguém ficar mais ou menos bravo, será que tem isso? E relaxem, porque no desenho isso é mais do que normal, tá bom? Se você erra, não tenha medo de apagar e começar tudo de novo não, tá bom? Porque às vezes a segunda tentativa sai 1 milhão de vezes melhor do que a primeira. E essa é a ideia de você continuar desenhando, porque quanto mais desenhos você faz, mais experiência você ganha, e seus desenhos vão ficando cada vez melhores e mais incríveis. Mas enfim, só voltando aqui para o nosso Bills, o nariz dele como se fosse o símbolo do Superman, bem aqui no começo do nosso círculo também, olha só como que se encaixou certinho. E essa parte da maçã do rosto, que ao mesmo tempo ela é circular, mas meio quadrada, uma coisa assim, meio diferente, porque supostamente os olhos dele são bem grandes, mas não tão abertos, que acaba caracterizando muito bem o olhar de um gato. Que, aliás, a inspiração para a criação do Bills é uma raça de gato que tem um nome meio diferente, meio estranho, que eu não sei pronunciar muito bem, mas melhor deixa pra lá. E não diferente do gato da vida real, o Bills também possui aqui um par de orelhas bem grandinhas, e se vocês observarem, as orelhas também começam na altura dos olhos, naquela linha que a gente fez para definir os olhos. E é muito legal quando você vai desenhar algum personagem que você gosta e você fica observando, tipo assim, onde começam e terminam as coisas, porque isso acaba te ajudando a entender como que funciona a estrutura daquele personagem, tipo, como que ele foi desenvolvido, sabe? Isso acaba facilitando para os próximos desenhos, ou se você quiser, tipo, desenhar esse personagem em outras poses também. E vamos esticar essa linha que divide o rosto dele para já criar a estrutura do busto. E também uma outra linha reta na região da clavícula que vai acabar definindo a largura dos ombros. E o pescoço dele também não tão forte igual a dos Saiyajins, afinal na vida real o gato ele é bem magro. Então o Bills é a mesma ideia também, tipo, ele tem os músculos bem definidos. E a mãozinha dele, vamos fazer ela à frente do rosto. E com mais ou menos um quadrado para ter a base da mão, já que ela vai estar aberta. Ou se ela estivesse fechada também, seria um quadrado, então isso não faz muita diferença, né? Colocar nesse quadrado 5 risquinhos para definir os dedos. E antes eu tinha muita dificuldade em desenhar mãos. E se vocês também tiverem essa mesma dificuldade, eu posso estar trazendo alguns tutoriais ou um tutorial falando apenas sobre mãos e vocês vão ver que tem vários macetes que acabam deixando isso bem mais fácil. E olha só que legal, a gente já pode perceber aqui que mesmo o Bills sendo um alienígena, a mão dele é do mesmo tamanho do rosto, e isso também acontece nos humanos. Se você colocar a sua mão em cima do seu rosto, você vai ver que a palma ela começa no queixo e a ponta do dedo vai terminar na testa. Meu, é muito sinistro isso, mas é verdade, é um dos macetes também para você definir o tamanho das mãos dos seus personagens. E é claro que também tem algumas exceções que esse macetezinho acaba não se aplicando tanto, mas na maioria dá muito certo.
E pra aprender a desenhar o Bills, eu tirei um print do filme, mano. Tipo, esse daqui é um dos frames. E, e se eu não me engano é a primeira luta também que acontece entre ele e o Goku. Só que aqui eu vou dar uma mudadinha, tipo assim, no frame ele não tá com nada na mão, tipo assim, é como se ele fosse bloquear algum golpe do Goku, mas eu vou colocar um superpoder saindo da mão dele, tipo, se formando. Eu acho que vai ficar bacaninha fazer aqui o bracelete do Bills. E eu acho bem interessante nele é que ele tem as roupas numa pegada bem egípcia. Tipo, ele é um personagem bem egípcio, né? Como se fosse um faraó, alguma coisa assim. Eu acho que ficou uma pegada bem maneira. E será que quando o Bills foi criado, foi pensado nisso? Eu acho bem provável, né? De tipo assim, no Egito os gatos eram tratados como se fossem divindades, seres mágicos, né? Por trazer boa sorte, essas coisas. E o Bills, já que ele é uma divindade no anime, eu acredito que eles tenham tentado trazer um pouco disso. E ficou bem legal. E se parar pra observar, tipo, a roupa dele parece mesmo muito com roupas de um faraó. Que a gente vai aproveitar também para marcar já as partes pretas que serão pintadas mais pra frente, né? Pra não acabar se perdendo no meio de tantas linhas e não ficar uma loucura na cabeça. Eu vou escurecer um pouco mais o traço aqui para na hora que a gente diminuir a opacidade da camada para fazer o traço principal para não ficar difícil de enxergar. E do esboço eu acredito que seja isso. E a parte do superpoder dele, que vai estar na mão, a gente vai deixar para fazer na parte da pintura. Porque eu acredito que agora não vai ser tão importante se preocupar com isso. Só na questão de luz e sombra, mais pra frente, a gente vai ter que lembrar disso. Que vai ter alguma coisa de luz na mão dele. E essa é a melhor parte de fazer um desenho, que é quando a gente sabe que terminou o esboço, que tudo deu certo, e a gente parte para o traço final. E nas linhas principais eu vou utilizar um traço mais grosso, que é o que eu venho utilizando nos últimos desenhos, e dá uma pegada bem legal, deixa uma pegada bem legal, tipo como se fosse alguma HQ ou algum mangá mesmo. E depois, logo em seguida, com um brush mais fino, a gente faz os detalhes. E para não ficar um desenho sem graça, só esse traço principal, a gente pode adicionar umas rachuras no meio do desenho, dessa forma, para deixar ele um pouco mais interessante e dar um pouco mais de movimento também. Fica bem mais legal. E se você observar nos mangás do Dragon Ball, você vai ver que isso é uma coisa bem presente neles, e até mesmo em HQs, então assim, tudo eles colocam rachuras e fica muito maneiro. E já vamos aproveitar isso para pintar as partes pretas para não precisar pintar depois, e também para fazer algumas rachuras brancas dentro dessas partes que vai ficar bem legal. Eu vou colocar um contorno um pouco mais grosso na parte externa do desenho e também já criar os shapes de base das cores.
porque depois a gente utiliza essa base para só vir com as sombras e os degradês também para dar um pouco de volume pro desenho e vai ficar bem bacaninha. Para fazer as sombras dele, marcar, né, na onde que vão ficar as sombras, eu não posso esquecer que vai ter que tem uma luz na mão dele, então assim, tem uma certa reação ali entre luz e sombra e pontos que vão ficar tipo bem mais iluminados. E tudo isso que eu falo aqui, vocês não precisam se prender 100% ao Photoshop, sabe? Tipo, vocês podem utilizar outros aplicativos também de desenho, que tem vários, tanto para tablet ou para computador mesmo, alguns são bem mais simples. Eu costumo usar o Photoshop porque eu já trabalho com design e tudo mais, então assim, é a ferramenta que eu mais uso durante o dia. E é claro, além do digital, você também pode fazer no papel, porque, tipo assim, o aprendizado vai ser o mesmo. Eu comecei no papel, eu demorei muito para ter uma mesa digitalizadora, sabe? Um computador para poder desenhar. Então, assim, metade da minha vida de desenho foi no papel. Tipo assim, eu aprendi muita coisa, porque graças ao papel, depois que eu fui pro digital, eu peguei com muita facilidade. E lembrando que não importa a tela, tipo assim, não importa se é no papel, se é no digital, se é no celular, se é no tablet, se você curte desenho, tipo, vai, desenha, não perde tempo. E quando eu comecei a aprender a desenhar, tipo assim, aprender a parte teórica, eu utilizava muito sulfite, eu desenhava no sulfite mesmo e não importava, e tipo assim, eu aprendi do mesmo jeito. Agora sim, com o brush macio a gente vai aproveitar já para dar uma escurecida nas sombras e também dar uma clareada nos shapes mais claros, né? E, por exemplo, que nem na pele dele, que é roxa, né? Vamos utilizar um tom de roxo um pouquinho diferente para dar uma clareada, um negócio ali de luz, acho que vai ficar bem legal. E eu vou deixar o fundo escuro já, tipo assim, preto, pra ficar um pouco mais fácil pra gente fazer as luzes do superpoder dele. Já que vai ter muitas luzes, brilhos e tudo mais, então, né, nada mais justo do que um fundo escuro para facilitar o nosso trabalho e dar um contraste também bem mais louco. E eu até testei algumas cores diferentes para fazer o superpoder dele, mas eu acabei não achando tão legal, tão interessante, então eu fiquei nos tons de roxo mesmo, porque eu acho que é bem a cara do Bills, né? Tipo, é bem mais a cara dele, então vamos deixar do jeito que tá. E pra não ficar só ali uma esfera na palma da mão dele de superpoder, eu acho que eu vou colocar esse círculo aqui do lado de fora, com uma luz bem chamativa, acho que vai ficar bem interessante. Eu gostei. Deixa eu deixar assim mesmo. Alguns raios saindo dessa esfera também, com um brilho talvez um pouco meio que diferente, um roxo mais azulado, acho que só para dar um contraste ali um pouco diferente, acho que vai ficar bem louco. E nesses raios maiores eu vou pegar um brush bem seco para fazer um desgaste neles, para eles não terminarem do nada, sabe? E também para eu não precisar fazer um degradê, porque eu acho que não vai ficar muito a cara do nosso desenho se a gente fizer um degradê. Então com um brush mais seco, acho que vai ficar bem mais interessante o resultado. E agora vamos deixar também alguns pontos de luz bem marcantes em algumas extremidades. E às vezes também eu costumo colocar alguns pontos de luz em lugares que são meio que inexplicáveis, mas o negócio fica tão legal que, tipo assim, eu deixo ali e não importa de onde veio, que ficou legal, Então, assim, tudo é testando pra você ver como que vai ficar. E às vezes as coisas ficam melhores do que você imagina. Mas é claro que também há ocasiões e limites pra isso, né? Porque também você não vai sair colocando luz e sombra em tudo quanto é lugar sem saber, sem ter uma explicação meio que lógica de onde que veio aquilo, né? Porque não é em tudo que vai ficar legal, mas em algumas coisas acaba ficando, né? E a gente deixa passar, faz vista grossa pra aquilo, mas
faz parte. E agora só vamos duplicar aqui o nosso BIOS e deixar ele um pouco maior para fazer o fundo, um fundo escuro também. Até porque na parte do desenho eu gostei bastante do resultado, eu acho que seria isso. E vamos ver como que ficou com o fundo e totalmente finalizado. E esse é o resultado do desenho do nosso grande BIOS, o deus da destruição. E eu espero que vocês tenham gostado, não esquece de descer o dedo nesse like e se ainda não é um inscrito, já se inscreve e ativa o sininho. Ah, e outra coisa, se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, já aproveita para assistir também, que estão muito legais. Então, rapaziada, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo acesso, até a próxima, valeu e fui!